A série começa nos apresentando Bunny, uma universitária que estuda a escultura. Além de super talentosa, ela tem um olhar apurado para a arte e beleza. Só que esse bom gosto parece não se estender à vida amorosa, já que seu primeiro namorado tem um visual questionável. Para ela, o que importava era a sinceridade no relacionamento. E no começo, até que o namoro vai bem, mas não por muito tempo. Logo, Bunny descobre que além de feio, o namorado também é um canalha, já que durante uma transmissão de rádio na universidade, ele comete a burrada de conversar com um amigo por telefone ao vivo. Todo mundo ouve o cara confessar que só queria levá-la para a cama. E indignada, Bunny termina ali mesmo na frente de todo mundo e ainda dá uma bela lição nele. Depois dessa decepção, ela decide que nunca mais vai passar por esse tipo de situação e faz uma promessa para si mesma que dali pra frente só se envolverá com homens bonitos. E é aí que a maré começa a virar, já que Bunny conhece Taewon, um novo aluno de escultura que acabou de chegar na universidade. Ela fica de cara com a beleza dele e ao ajudá-lo a encontrar a sala certa, os dois acabam virando amigos. Mas ela mal tinha se recuperado do impacto de Taewon, que já dá de cara com Jaeyoung, um representante do curso de design lindo e cheio de charme. Com tantos rostos bonitos cruzando seu caminho, Bunny começa a achar que finalmente a sorte está ao seu favor. Mas nem tudo são flores. Taewon e Jaeyoung se encontram de um jeito nada amigável e de cara rola uma antipatia entre os dois. Infelizmente, a maré vira de novo para Bunny, já que tentando ajudar Jaeyoung, ela acidentalmente derruba o tablet dele que tinha todo o material de gravação e edição que ele tinha feito. Para compensar, ela promete comprar um novo aparelho, mas como era muito caro, ela pede alguns dias para juntar o dinheiro. Jaeyoung pega o número dela para garantir que não vai sair no prejuízo, e é assim que começa uma relação de cão e gato entre eles. Tentando se livrar do azar, Bunny vai beber com os amigos. Enquanto isso, Jaeyoung, que passou o dia inteiro de cara fechada por causa dela, também acaba saindo com sua turma. Mas ele não consegue tirar Bunny da cabeça e sai para respirar um pouco. Nesse momento, ele vê Bunny se divertindo e rindo à toa. Jaeyoung fica ainda mais irritado, achando injusto ela estar se divertindo enquanto ele estava de mau humor por causa dela. Mas tudo muda quando Bunny o vê e, embriagada, ela pergunta o porquê ele está tão bravo, já que ela só queria proteger o seu rosto lindo da queda. Jaeyoung fica sem saber onde enfiar a cara e o clima quase que vira romance até que Bunny vomita em sua roupa. No dia seguinte, com uma bela ressaca, Bunny se lembra de tudo e morre de vergonha. Já Jaeyoung continua emburrado. Na universidade, ela tenta evitar ele a todo custo, e é aí que começa uma perseguição digna de desenho animado. Na fuga, ela dá de cara com Taewon e tenta se esconder atrás dele, mas a coisa sai do controle e os dois acabam no chão. A química entre Jaeyoung e Bunny fica escancarada, e Taewon claramente fica mexido com a situação. Ainda fugindo de Jaeyoung, Bunny agarra o braço de Taewon e sai correndo com ele pelo campus. No meio da correria, Taewon aproveita para perguntar como ela conheceu Jaeyoung e acaba compartilhando também uma experiência nada agradável que teve com ele. Mesmo tentando evitá-lo, Bunny cruza com Jaeyoung de novo, só que agora ele está ainda mais de mau humor. E com a desculpa de que não consegue anotar nada sem o seu tablet, ele arrasta Bunny para todas as aulas e pede para ela fazer as anotações em seu lugar. Cansada de ser secretária de graça, Bunny resolve arrumar um emprego de meio período para pagar o prejuízo. Isso faz ela trabalhar numa exposição de arte onde conhece Jae, um escultor charmoso que a convida para tomar café. No dia seguinte, lá está Bunny mais uma vez em uma das aulas de Jaeyoung. Ele finalmente conseguiu usar a história do tablet como pretexto para ficar perto dela. Os amigos de Jaeyoung logo percebem que o interesse dele não é só nas anotações de Bunny, e isso faz Jaeyoung começar a se perguntar o que realmente sente de verdade. Tentando escapar dessa rotina, Bunny finge que machucou o braço, e Jaeyoung, preocupado, passa a fazer tudo por ela, até as pinturas de arte para que ela possa se recuperar logo. Mas a mentira não dura muito e ele acaba descobrindo que ela inventou tudo isso apenas para se livrar dele. Ainda tentando pagar sua dívida, Bunny participa de uma competição e, como prêmio, ganha um tablet novinho. Ela aproveita a chance para quitar a dívida
dívida com Jaeyoung, mas ele não fica feliz, já que agora não tem mais desculpas para ficar perto dela. Jaeyoung passa o resto da noite remoendo tudo, achando que foi duro demais com Bunny, e tenta bular alguma desculpa só para poder falar com ela de novo. Só que nada sai como ele esperava, já que assim que o vê, Bunny finge que não o conhece. Ele, incomodado, vai atrás dela, mas Bunny, ainda magoada, diz que não quer mais vê-lo. No mesmo dia, Bunny participa de uma palestra ministrada por um ex-aluno da faculdade, e para sua surpresa, é justamente Jae, o escultor, que a chamou para sair. Encantada, ela o acompanha após a aula com Taewon, que está sempre por perto. Enquanto isso, Jaeyoung não consegue pensar em nada além de Bunny, e tomado pela emoção, ele vai atrás dela, mas quando a vê, fica enciumado, já que Jae estava arrumando seu cabelo. Imediatamente, Jaeyoung a chama na frente de todo mundo e diz que não consegue mais ficar longe dela. E é aí que ele passa a ser a própria sombra de Bunny, já que não importa onde ela vá, ele está lá. Nos grupos de estudo, no barzinho com os amigos e até mesmo nas aulas chatas de manhã cedo. Jaeyoung está sempre arrumando motivo para estar ao lado dela, e o que começa com uma implicância vai virando uma clássica relação de amor e ódio cheia de provocações, olhares e briguinhas. Na aula seguinte, Bunny consegue um feito, uma entrevista exclusiva com Jae, mas durante a gravação, Jaeyoung, que acompanhava de longe, não consegue disfarçar o incômodo ao ver Bunny empolgada com outro cara. Depois das filmagens, Jaeyoung vê o escultor conversando com uma mulher e começa a suspeitar que ele não é tão legal quanto parece. A pulga atrás da orelha faz Jaeyoung ouvir todas as gravações da entrevista com Jae, e no meio delas ele descobre exatamente o que precisava para confirmar suas suspeitas. Jae não só estava iludindo Bunny, como também outras mulheres por aí. Decidido a impedi-la de cair nessa cilada, Jaeyoung interrompe o encontro dos dois e pergunta para Bunny se ela realmente gosta dele. Sem entender nada, Bunny se irrita com a intromissão, mas Jaeyoung insiste dizendo que Jae não presta. Só que quanto mais ele tenta avisar, mais furiosa ela fica, o que a faz ir embora magoada e confusa. Percebendo que Bunny não vai escutá-lo, Jaeyoung procura Taewon e mostra o áudio como prova de que Jae é um mau caráter. Os dois, agora unidos na missão de salvar Bunny, decidem investigar mais a fundo e descobrem que Jae tem mais de 10 namoradas. Sem tempo a perder, eles correm até a exposição onde Bunny está com o artista. Mas, quando chegam, já é tarde demais. Bunny flagra Jae beijando outra garota. Jaeyoung, ainda tentando protegê-la, pergunta se ela não quer ir embora dali, mas Bunny resolve ficar e dar o troco à altura. Na frente de todo mundo, ela expõe Jae e mostra o canalha que ele realmente é. Depois de tudo, ainda abalada, Bunny cai no choro por se sentir enganada mais uma vez. Ela agradece a Jaeyoung e se desculpa por não tê-lo ouvido antes. Com carinho, ele responde que a culpa nunca foi dela por confiar em Jae e afirma que ele que era um idiota. No dia seguinte, Jaeyoung começa a filmar um novo projeto da faculdade. Bunny e Taewon passam por lá e assistem uma parte da gravação. Com o local cheio, Taewon segura Bunny pelo braço para sair dali, mas Jaeyoung de longe vê a cena e entende tudo errado. Tomado pela angústia e pelos ciúmes, Jaeyoung vai beber com os amigos. Mas o plano de esquecer Bunny dá errado, já que cada gole só faz ele pensar ainda mais nela. Já bêbado e meio perdido, ele sai para tomar ar fresco e acaba a encontrando. E é aí que descobrimos que Jaeyoung já era apaixonado por Bunny há muito tempo. Desde a época em que servia no exército, Jaeyoung, que aproveitou seu dia de folga para visitar um amigo na universidade, acabou se apaixonando por Bunny assim que a viu pela primeira vez. E por muito tempo ele ficou com a imagem dela na sua cabeça. Embriagado e cansado de esconder o que sente, Jaeyoung finalmente se declara e diz o quanto está apaixonado por Bunny. Mas antes que ela possa responder, ele acaba deitando a cabeça nos seus ombros. No dia seguinte, assim que chegam à universidade, Bunny não perde tempo e conta tudo o que Jaeyoung aprontou enquanto estava bêbado. Envergonhado, ele se desculpa pelo vexame, mas quando Bunny menciona a declaração de amor, Jaeyoung faz questão de confirmar que mesmo sob o efeito do álcool, ele foi sincero ao dizer que estava apaixonado por ela. É a partir daí que ele começa sua missão de conquistar o coração de Bunny de qualquer jeito.
mudando completamente de postura e se tornando um verdadeiro capacho dela. Além de reservar um lugar para ela na biblioteca, Jaeon não consegue mais esconder o que sente e esse comportamento começa a deixar Bunny intrigada. Durante uma pausa nos estudos para comer algo, Jaeon não se segura e na frente de todos, inclusive de Taewon, mostra o quanto está apaixonado e pede que Bunny o chame por apelidos mais carinhosos. Desconcertado, Taewon se oferece para buscar algo para beber e aproveita o momento a sós com Jaeon para pedir que ele não brinque com os sentimentos de Bunny. Em resposta, Jaeon deixa claro que os seus sentimentos são reais e que não estava brincando com ela. De alguma forma, isso mexe com Taewon, mas quando voltam com as bebidas, percebe que o alarme de incêndio foi acionado por causa da fumaça. Aflitos, eles correm para ver o que aconteceu e ao encontrar Bunny, Jaeon se desespera achando que algo grave poderia ter ocorrido. Felizmente está tudo bem e no fim do dia cada um segue para casa. Ainda preocupado, Jaeon liga para saber se Bunny está bem e durante a conversa ele percebe que ela está começando a ficar doente. E já na manhã seguinte ele corre para comprar todos os remédios possíveis. Como ela está trabalhando em um esboço até tarde, Jaeon aproveita para lhe fazer companhia. O clima entre os dois esquenta e aos poucos Bunny também começa a se render ao que sente. Antes de dormir, Bunny relembra tudo o que viveu com Jaeon e ao reencontrá-lo na faculdade percebe que também está apaixonada por ele. Os dois finalmente entram em harmonia, mas o momento é interrompido quando Taewon aparece preocupado com Bunny. Jaeon, tomado pelos ciúmes, o interrompe, mas a tensão aumenta ainda mais com a chegada inesperada da ex-namorada de Jaeon, deixando Bunny com o coração apertado e cheia de dúvidas. Logo de cara, a ex-namorada aparece querendo conversar, quebrando totalmente o clima. Durante o papo desconfortável, Jaeon deixa claro que não sente mais nada por ela e é aí que descobrimos que eles namoravam no ensino médio, mas antes de começarem a faculdade, ela terminou tudo e foi morar no exterior sem dar mais explicações. Agora, 2 anos depois, ela volta como apresentadora de um programa esportivo e aproveita um evento que terá na universidade para tentar se reaproximar dele. Jaeon é direto e não lhe dá esperanças, mas depois da conversa ele sai preocupado com medo de Bunny ter entendido tudo errado. Sem pensar muito, ele vai atrás dela para se explicar, mas Bunny, visivelmente chateada, evita o assunto e simplesmente vai embora. Mais tarde, Bunny sai para comer com Taewon e a irmã mais nova dele. A garota, mais esperta que os dois juntos, tira uma foto e percebe rapidinho o que o irmão ainda não percebeu, que Taewon com certeza tinha sentimentos por Bunny. Na aula seguinte, Jaeon e Bunny participam como figurantes numa filmagem da universidade. Ele aproveita o momento para deixar claro mais uma vez que a ex ficou no passado e que ela não tem motivos nenhum para se sentir insegura, o que ajuda a acalmar o seu coração. No dia seguinte, Jaeon toma coragem e convida Bunny para um encontro e ela, claro, aceita. Mas a alegria dura pouco quando ele vê Taewon com Bunny de novo. Cansado, Jaeon resolve perguntar a Taewon qual a relação entre os dois. Taewon diz que são apenas amigos, mas Jaeon responde que não consegue acreditar nisso, já que sente que ele também tem sentimentos por ela. Taewon, ainda confuso com o que sente, não responde e Jaeon então reforça o quanto gosta de verdade de Bunny e diz que espera que ele não passe dos limites quando descobrir os seus próprios sentimentos tarde demais. Já em casa, Jaeon liga para Bunny e marca de se encontrar depois da aula, feliz da vida por finalmente ter um momento a sós com ela. Assim que chega o tão esperado encontro, Jaeon aparece e Bunny abre um lindo sorriso. Mas o momento é arruinado quando a ex de Jaeon surge de repente e segura a mão dele na frente de Bunny, implorando por uma reconciliação. Cansada dessa novela, Bunny vai embora e percebendo que pode perdê-la de verdade, Jaeon corre atrás dela e a surpreende com um beijo. Mas Bunny não reage, já que viu aquilo apenas como uma tentativa desesperada de se livrar da ex. Jaeon ainda tenta se explicar, mas chateada, Bunny se retira do local sem olhar para trás. No dia seguinte, Jaeon tenta conversar com ela, mas Bunny é direta e diz como se sentiu usada. Ela se afasta, deixando Jaeon arrasado, sentindo que perdeu a garota que mais queria do seu lado. Enquanto isso, Taewon, que viu tudo acontecer em silêncio, está cheio de sentimentos guardados
machucados e mais tarde ele tira satisfação com Jaeyoung e sem rodeios pede que ele deixe Bunny em paz. Devastado por ter machucado Bunny mesmo sem intenção, Jaeyoung desabafa com um amigo em meio a alguns copos de cerveja. A dor aperta ainda mais quando ele cai no choro arrependido por tê-la feito se sentir tão mal. Após alguns dias difíceis, Jaeyoung cruza o caminho de Bunny novamente e aproveita para pedir desculpas sinceras dizendo que nunca quis se aproveitar da situação e confessa que o beijo foi por puro desespero já que achava que poderia perdê-la. Bunny ouve tudo em silêncio, mas antes de qualquer reação, o segurança da universidade interrompe e os dois têm que se despedir deixando tudo no ar. No dia seguinte, a turma toda vai a um festival de artes promovido pela universidade, justamente o evento apresentado pela ex de Jaeyoung. Bunny e Taewon também estão lá. Jaeyoung, que trabalha como cinegrafista do evento, observa tudo de longe, claramente enciumado. E a situação piora quando Bunny recebe uma declaração anônima em plena plateia e é chamada ao palco. Todos ficam curiosos para saber quem está por trás do bilhete misterioso. O choque é geral quando Taewon aparece e revela ser o autor da declaração, deixando a plateia surpresa e Jaeyoung com raiva. Depois de revelar publicamente seus sentimentos, Taewon ajuda ela a desmontar as coisas do festival como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Jaeyoung, totalmente confuso e mordido de ciúmes, tenta entender o que rolou, afinal foi ele que escreveu o bilhete da declaração e não Taewon. Furioso, ele vai tirar satisfações com Taewon, mas ele não se intimida e diz que está disposto a lutar por Bunny, já que não vai deixar os dois começarem um namoro tão fácil assim. No dia seguinte, a ex-namorada aparece de surpresa no escritório de Jaeyoung e vê o cartão que ele havia escrito para Bunny em cima da mesa. Ao perceber que perdeu de vez o espaço no coração dele, ela finalmente revela o verdadeiro motivo pelo qual terminou o relacionamento no passado e, como forma de encerrar esse ciclo, o convida para um jantar. Mas, chegando ao restaurante, eles dão de cara com Taewon e Bunny e acabam sentando juntos na mesma mesa. Bunny, desconfortável, vai até o banheiro e Jaeyoung vai atrás dela. Tomado pelos ciúmes, ele pergunta se ela está namorando Taewon e, desesperado, implora para que ela não se apaixone por ele. Bunny, ferida por vê-lo novamente com a ex, pede para que ele não se intrometa mais em sua vida, deixando Jaeyoung sem chão. Mesmo assim, Jaeyoung não desiste e vai atrás dela, e com o coração na mão se desculpa pela forma impulsiva como agiu no jantar. Jaeyoung então abre o coração de vez e diz o quanto é apaixonado por ela, já que não conseguiu pensar em outra pessoa desde que a conheceu. Naquele momento, Bunny, já cansada de lutar contra o que sente, o beija. O sentimento finalmente é recíproco e agora nada mais precisa ser dito. O coração deles estão em plena harmonia. No dia seguinte, Jaeyoung vai buscar sua nova namorada para irem juntos à universidade. Ao chegarem, são recebidos com surpresa e alegria pelos seus amigos. Quem não reage bem é Taewon, que logo percebe a nova relação. Vendo isso, Bunny decide contar a verdade e, apesar de esconder a tristeza, ele a parabeniza com um sorriso contido. O relacionamento floresce com intensidade e a paixão é tanta que o que começou na primavera atravessa o verão e chega ao outono num piscar de olhos. Bunny e Jaeyoung vivem um momento especial, cada vez mais certos de que foram feitos um para o outro. Alguns dias depois, Bunny finaliza sua escultura para avaliação que pode garantir sua bolsa de estudos. Mas enquanto trabalha, seu ex-namorado, ainda ressentido pelo passado, retorna à universidade e destrói sua obra. Por sorte, Taewon aparece a tempo para impedi-lo de causar mais estragos. Jaeyoung, preocupado, acompanha Bunny até em casa para garantir que ela fique bem. No dia seguinte, Jaeyoung leva comida para Bunny, que segue concentrada em refazer a sua obra. Mas, ao chegar, encontra Taewon bem próximo dela. Apesar de agradecer pela ajuda dele, Jaeyoung faz questão de deixar claro que não quer vê-lo ultrapassando os limites da amizade com ela. Pouco tempo depois, Jaeyoung conhece os pais de Bunny. A mãe simpatiza com ele de imediato, mas o pai demonstra ciúmes e uma certa resistência. No último dia para finalizar a escultura, Bunny, exausta, adormece no ateliê. Taewon, que observa de longe, ainda com sentimentos por ela, se aproxima e a cobre com carinho. Mas nesse momento, Jaeyoung chega para buscá-la e flagra a cena. Irritado com o que considera uma invasão de espaço, ele desperta Bunny
Bunny com delicadeza e a leva embora, mas deixa de lado seus ciúmes, já que no dia seguinte seria sua avaliação final. Apesar do esforço, Bunny não conquista o primeiro lugar, o que coloca sua bolsa em risco. E como se isso não bastasse, ela recebe uma ligação informando que seu pai perdeu todo o dinheiro da família em investimentos fraudulentos. Abalada, Bunny recebe uma ligação de Jaeyoung que comemora a vitória de sua equipe em um concurso. E para não estragar o momento, ela decide esconder o que está passando. Mas a situação acaba desandando quando os amigos de Jaeyoung o informam que viram Bunny bebendo com Taewon e outros colegas mesmo após ela dizer que ficaria em casa. Ele vai de imediato ao local e encontra a namorada embriagada deitada no colo de Taewon. Cansado daquilo, ele confronta Taewon e deixa claro que não vai mais tolerar a falta de respeito com o seu relacionamento. E Jaeyoung exige de uma vez por todas que ele se afaste de Bunny. No dia seguinte, ela tenta se desculpar com Jaeyoung, mas ele, ainda magoado, não aceita tão facilmente. Sentindo a tensão entre os dois, ela decide se afastar de Taewon e deixa claro para ele que não quer mais ferir Jaeyoung. Em meio às dificuldades financeiras da família, Bunny recebe uma proposta da universidade para participar de um intercâmbio que duraria 1 ano nos Estados Unidos. Com a esperança de um futuro melhor, ela envia sua inscrição torcendo para ser selecionada. Mais tarde, Jaeyoung vai até a casa de Bunny e eles conversam sobre os acontecimentos recentes. Bunny, enfim, revela que o pai foi vítima de um golpe, perdendo todo o dinheiro da família, e também explica que escondeu isso porque não queria estragar a felicidade dele. Ela, enfim, aproveita a oportunidade para se desculpar e dessa vez o casal consegue se entender. Não demora muito e a nossa protagonista recebe a notícia de que sua inscrição foi feita e que ganhou a bolsa de estudos. Seus pais não escondem o orgulho e a alegria com a notícia. Por outro lado, Taewon também precisa ir aos Estados Unidos, já que vai acompanhar sua irmã que irá iniciar os estudos na universidade. Sem saber da bolsa conquistada por Bunny, ele vai até a casa dela para se despedir, e ela escolhe não contar nada e apenas deseja boa sorte. Quando Jaeyoung descobre que Bunny foi aceita no intercâmbio e que Taewon também estará nos Estados Unidos, um turbilhão de emoções toma conta dele. Embora feliz pela conquista da namorada, o medo da distância e da presença de Taewon começa a pesar, e tomado pela insegurança, ele pede que Bunny repense se realmente deve viajar. Bunny passa dias refletindo, mas ao perceber que não pode abrir mão de uma oportunidade tão única, decide conversar com Jaeyoung mais uma vez. Sem conseguir chegar em um consenso, o relacionamento termina de uma forma implícita, silenciosa e dolorosa. No dia do embarque, Jaeyoung até tenta, mas não consegue chegar a tempo de se despedir direito de Bunny. E diante do arrependimento de não tê-la visto antes, ele sente o peso e a tristeza crescer dentro do seu coração. 1 ano se passa e Bunny retorna à universidade, mas assim que Jaeyoung a vê, fica paralisado. A presença dela o pega de surpresa e ele simplesmente não sabe como reagir. Um turbilhão de sentimentos vem à tona. Ambos sentem falta um do outro, mas não sabem se aquele sentimento ainda é recíproco. O reencontro é carregado de silêncio e dúvidas, e nenhum dos dois sabe como expressar o que realmente sente. No dia seguinte, Taewon também volta à universidade e decide conversar com Jaeyoung. Em um gesto de maturidade, ele pede desculpa pelas atitudes do passado e garante que não tem mais nenhum sentimento por Bunny. E mais do que isso, ele também revela que durante todo o tempo fora, Bunny permaneceu apaixonada por Jaeyoung e por isso não conseguiu se envolver com mais ninguém. A revelação mexe profundamente com ele, mas tudo muda quando Jaeyoung descobre que o primeiro amor de Bunny apareceu para visitá-la no campus. A insegurança retorna com força, e com a ajuda de Taewon, Jaeyoung decide agir indo atrás de Bunny, determinado a impedir que ela tenha um encontro com o seu primeiro amor. Sem pensar 2 vezes, Jaeyoung a chama para uma conversa, mas não consegue se expressar direito, e o seu primeiro amor interrompe o momento, o que deixa Jaeyoung frustrado e faz ele ir beber com Taewon. De forma cômica, os dois ficam embriagados e aquela inimizade se dá por vencida, já que surpreendentemente eles se tornaram amigos de uma maneira nada provável. Tentando se recuperar da ressaca, Jaeyoung se dá conta que deixou o material de apresentação que teria que fazer no dia seguinte dentro de um táxi.
Percebendo isso, Bunny vai junto com ele o ajudar a achar o taxista, mas fica sabendo que ele havia voltado para casa no interior. Os dois vão juntos até o local, mas depois que Jaeyoung acaba molhando suas roupas, eles se alojam em uma casa de uma moradora do local para esperar o taxista. Jaeyoung aproveita o momento para dizer o quanto se arrepende e sente saudades de Bunny, mas é interrompido já que o taxista chega. E com o seu material de volta, Bunny e Jaeyoung retornam para casa. No dia seguinte, seu primeiro amor aparece na universidade e Bunny deixa claro para ele que ainda é apaixonada por Jaeyoung, acabando assim com toda a esperança que o rapaz poderia ter. Não demora muito para ela pensar em tudo que Jaeyoung disse e em toda sua história juntos. Assim que anoitece, ela se encontra com Jaeyoung e diz que contou os dias para vê-lo novamente. Jaeyoung também demonstra seus sentimentos, revelando o quanto ainda é apaixonado por ela, e com um beijo eles selam o retorno da relação. Com o tempo, os pais de Bunny e a mãe de Jaeyoung, que agora mantém uma boa relação com o filho, se reúnem para compartilhar histórias sobre eles e mostrar o quanto se sentem felizes por verem seus filhos juntos. Jaeyoung aproveita o momento para dar uma aliança de compromisso e mostrar para todos que sua namorada tem dono. Não demora muito para a vida de todos eles irem se ajustando. Taewon acaba se tornando um estagiário na universidade e também ganhando uma nova paixão. Por outro lado, Bunny também se prepara para uma grande entrevista na área de artes e fica empolgada já que é o ramo que ela sempre amou. E junto com Jaeyoung, a pessoa que conquistou seu coração depois de tantas reviravoltas do amor, enfim, Bunny sente que pode realizar todos os seus sonhos já que encontrou a pessoa certa não só para passar o verão debaixo das cerejeiras, mas para todas as épocas do ano. Se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!